as crianças elas são muito literais. Eu uma vez ouvi uma frase de que as crianças elas são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Ou seja, elas veem tudo, mas elas não têm ainda muito repertório para entender claramente aquilo que elas estão vendo. Eu lembro bem quando eu pedia dinheiro para o meu pai e ele dizia, não tenho, né? Eu pensava, me dá dinheiro para fazer tal coisa, não tenho. Só que aí eu chegava a ver dinheiro assim no bolso do meu pai, talvez algum pagamento que ele tenha recebido, eu nem lembro por que ele de repente tinha um calhamaço assim de nota de 50 assim no bolso e a blusa estava pendurada em algum lugar. Eu lembro dessa cena, eu nunca esqueci. De quando eu pedi dinheiro pro meu pai, foi mais de uma vez, e eu ia na carteira dele tinha dinheiro, no bolso dele tinha dinheiro, e ele dizia que não tinha dinheiro. Então a criança, ela é muito observadora, ela percebe, o pai abre, a mãe abre a carteira, ele vê que tem dinheiro lá. Hoje em dia nem tem tanto dinheiro físico, mas as crianças vão ver o pai fazendo Pix, pagando, passando cartão, comprando coisas, indo ao mercado e comprando coisas. De repente pagando alguma conta na internet. E aí o filho pensa, mas ele falou que não tinha dinheiro. Então isso soa como uma mentira. Eu me perguntava, eu lembro eu pequena perguntando assim, mas por que meu pai diz pra mim que não tem dinheiro se ele tem? As crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Então, ajuda seus filhos ou as crianças à sua volta a interpretarem tudo isso, né? O que você quer dizer quando não tem dinheiro? Diga, olha, o dinheiro que o papai tem, que a mamãe tem, vai ser agora para comprar comida. Depois o papai vai ter que trabalhar mais para fazer dinheiro para isso aí que a gente quer, né? Uma outra coisa que vai ajudar muito a criança a lidar com a vida financeira, com o dinheiro dela, é você desenvolver nela, ajudar a desenvolver segurança, autoestima, ela confiar nela mesma. E isso começa com você confiando. Então, aquela coisa de quando a gente vê uma criança tentando fazer alguma coisa e ela não tá conseguindo, cara, eu me seguro muito para não fazer isso com a Catarina. Ontem, ela tava segurando uma sacola e tentando colocar alguma coisa na sacola, mas era uma sacola de papel, e aí quando ela soltava a sacola para botar a coisa na sacola, a sacola fazia assim, aí fechava, e ela foi meio ficando irritada, mas eu fiquei de longe observando. Não ajude, deixa ela fazer. Tudo aquilo que você tá vendo que a criança tá tentando fazer e que o fato dela não conseguir fazer não vai ser prejudicial a ela, tipo ela cair, se machucar, né? Só alguma coisa que ela tá aprendendo ali, lidando, deixa ela fazer. Quando a Catarina, por exemplo, me pede, ela olha pra mim, tia, como quem diz, faz pra mim. Aí eu falo, não, a Nina faz, a Nina consegue. Aí eu boto a mãozinha dela no lugar e falo, Nina, que ela se chama de Nina, Catarina. Eu falo, Nina, e ela vai lá e coloca a mão para fazer e ela consegue. Quando ela consegue, a gente comemora. Então isso é desenvolver a segurança, desenvolver a autoconfiança. Ela entender que ela tem capacidade para fazer. Desde, no esporte ela vai desenvolver isso, nas brincadeiras ela vai desenvolver isso, no dia a dia, sempre conversando. Porque é assim que quando ela se relacionar com o dinheiro dela, ela vai entender que ela não precisa usar o dinheiro dela para impressionar ninguém, que ela tem capacidade de lidar com o dinheiro dela, que ela tem capacidade de realizar as coisas que ela quer realizar, independente dos recursos, né? O dinheiro é um recurso. Hoje os recursos que ela tem, a mãozinha pequenininha, o que ela sabe, esses são os recursos. Se ela aprende a lidar com os recursos que ela tem, e que se os recursos forem poucos, né, ela não tem muita coisa ali, ela consegue lidar com poucos recursos quando ela tiver pouco e construir muito. Faz sentido isso? Uma outra coisa que também é muito importante para desenvolver a habilidade de domínio das finanças nas crianças à sua volta é você ensinar para a criança o valor do seu trabalho. Como assim o valor, né? Não é o preço, não é quanto você cobra, tá? O valor do seu trabalho é o quanto ele agrega de valor na vida das pessoas. Você mostrar os aspectos positivos, né? A gente fala muito, mamãe vai pro trabalho, papai vai pro trabalho, aí chega tarde. À medida que a criança vai crescendo, ela vê só que o trabalho é uma coisa ruim, que o trabalho tira o pai e a mãe dela de casa. Talvez ela até entenda que o trabalho é que traz dinheiro, mas aí tem momentos que a mãe fala que não tem dinheiro, a mãe trabalha tanto e não tem dinheiro. Então, assim, o que é o seu trabalho? O que você faz pelas pessoas? Né? O que isso muda na vida das pessoas? Por que é importante? Quantas pessoas ficam felizes quando você sai de casa? Para ela sentir, né? O quanto é importante a gente fazer algo pelo outro e o quanto a vida nos recompensa, não só financeiramente, mas também financeiramente por isso.
Então, deixar também esse entendimento do valor do seu trabalho. E uma outra coisa, também falando sobre jogos, né, brincadeiras, os jogos não são só jogo imobiliário, banco imobiliário, jogo da vida, mas você ter jogos lúdicos e jogos de estratégia que vão estimulando as habilidades também da criança. Por exemplo, um jogo da velha está trabalhando estratégia. Então, o que isso tem a ver com dinheiro? Diretamente nada, não é igual um banco imobiliário, mas desenvolve a capacidade de pensar numa estratégia. Ou então jogos do tipo, ao ler um livro, você questionar o que você faria se você fosse essa personagem. Né? Então, se colocar no lugar do outro, estimular a empatia. Empatia é uma super habilidade na vida financeira. Não só porque você reconhece o papel do outro na sociedade, isso é muito bom, a gente pensar, né, na vida financeira num coletivo, né? Existem muitas coisas que eu poderia falar sobre isso aqui, que as pessoas não ligam isso ao domínio das suas próprias finanças, mas os conceitos de economia. Eu acho que isso é um princípio importante para as crianças, mas mais do que isso, a empatia, por exemplo, né, muitos autônomos, donos de empresa, devem saber que no momento que você se coloca no lugar do seu cliente, você entende as necessidades do cliente, consegue vender mais, satisfazer necessidades, ou você consegue surpreender seu chefe, seu sócio, seu colega de trabalho. Então, conseguir olhar, né, com o olhar do outro é uma habilidade, para mim, incrível para quem quer fazer mais dinheiro na vida. Então, desenvolver a habilidade da empatia nos seus filhos, nas crianças com quem você convive. Outro ponto importante, consumismo. Consumismo. Nenhuma criança nasce consumista. Ninguém nasce consumista. O consumismo é puramente aprendido. E o consumismo muitas vezes nasce da satisfação total dos desejos das crianças. A gente pensa que elas têm que ter tudo, né, na hora, é difícil dizer não, tem que ter tudo na hora que elas querem, ou tem que ter tudo daquele personagem que ela ama, ou tem que ter aquela festa incrível quando ela mal está entendendo o que está acontecendo ali. O consumismo, né, as crianças de hoje em dia, elas são muito ligadas na questão da sustentabilidade, e o consumismo é totalmente inverso a isso. Então é desde cedo que a gente tem que mostrar que trocentos carrinhos, trocentas bonecas, muito plástico, que tudo isso prejudica a árvore, o rio, o mar, o passarinho, né? Então, fazer a criança entender a relação dessas coisas vai ajudar muito nessa questão do consumo. E as crianças nem sempre querem ter tudo aquilo que a gente realmente dá e que a gente acha que elas querem. As crianças, às vezes, só precisam de alguns minutos. Isso é uma coisa que eu faço muito com a Catarina. Quando a gente entra numa loja, ela pega, quero isso e aquilo. Lógico, ela não fala quero isso, mas ela manifesta que quer levar, que quer puxar. A gente brinca um pouquinho e eu falo, dá tchau pro ursinho, dá tchau pro não sei o que. Ela dá tchau e a gente vai embora. E ela não lembra depois disso, como muitas crianças não lembrariam. Então, desestimular o consumo e estimular essa reflexão do impacto do consumo, do que não é uma real necessidade da criança, tá bem?